Boa noite. Hoje é dia de TCM Pesquisa, TCM TS2 Mossoró. O segundo levantamento da corrida eleitoral moçoroense vai ao ar daqui a pouco. Mas antes, a gente analisa a disputa com Tássio Araújo, da Rádio TCM 95 FM. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Como você já está acompanhando na tela, estou ao lado aqui do Tássio Araújo, meu colega, companheiro lá da Rádio 95. E hoje a gente analisa aqui ao vivo a disputa, a corrida eleitoral de Mossoró. O que a gente faz lá todos os dias à tarde, a gente hoje repercute essa corrida eleitoral aqui no nosso Cenário Político TCM. Daqui a pouquinho, portanto, tem pesquisa TCM TS2 Mossoró. Você de casa já pode participar, enviar a sua mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp 988028941. Boa noite, Tássio Araújo. Boa noite, João Novo. Boa noite, telespectador aí de Mossoró, né? Todo mundo que nos acompanha. Estamos aí para conversar um pouquinho, né, um dos nossos pitacos aí sobre a política de Mossoró. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa corrida eleitoral, mas antes, vamos trazer reportagem. É que entramos na reta final da corrida eleitoral no município. E, no final de semana, os candidatos cumpriram agendas com movimentações políticas. O jornalismo TCM acompanhou as movimentações dos candidatos ao Executivo Municipal de Mossoró durante mais um final de semana. Com cada um deles, questionamos sobre suas propostas para os servidores públicos do município. Esta é a reta final da campanha para os candidatos que concorrem à Prefeitura de Mossoró. A partir de agora, eles correm contra o tempo para levarem suas propostas ao maior número de eleitores. O candidato Genivan Vale, do PL, realizou caminhada pelo centro da cidade e nos recebeu na Praça Rafael Fernandes, próximo à unidade dos Correios. É preciso que nós possamos dar dignidade para que o servidor possa exercer a sua atividade. A gente espera poder, ao sentar na cadeira, vermos o número de servidores terceirizados, pois entendemos que há um excesso de servidores terceirizados. É preciso que nós passemos a valorizar o servidor efetivo, reduzir essas gorduras até para termos condições de valorizar o servidor efetivo. Ainda no sábado pela manhã, Laurence Amorim, PSDB, também marcou presença nas ruas do centro de Mossoró e falou sobre seu projeto para os servidores públicos. Nós vamos estabelecer uma mesa permanente de negociação com os servidores públicos municipais de Mossoró, com muita transparência, diálogo e respeito. Nós vamos revogar também trechos da lei do PL 17 que retira direito dos servidores públicos municipais. Nós vamos analisar junto com os servidores e vamos fazer decretos revogando, como também vamos implantar a gestão democrática na cidade de Mossoró, que a gente possa fazer realmente uma educação de qualidade, como também os servidores da saúde também tenham sua valorização. A candidata Irmã Seição, do PRTB, nos recebeu no seu comitê e explanou suas propostas para os servidores de Mossoró. Para os servidores públicos de Mossoró, na minha gestão não haverá perseguição para os funcionários públicos, como aí está na atual gestão de Alisson Bezerra. E também na minha gestão a gente irá ampliar o plano de carreira para todos os funcionários públicos e assim melhorar até seus salários, né? E prestarmos também um bom serviço à população de Mossoró. Já o candidato Victor Hugo, do partido UP, divulgou através da sua assessoria que estaria reunido com apoiadores em um almoço, mas acabou não atendendo às ligações da nossa equipe para fazer colocações referente às suas propostas para os servidores públicos. Alisson Bezerra, candidato à reeleição pelo União Brasil, esteve nos bairros Barrocas e Santo Antônio, onde promoveu caminhada no sábado à tarde. O atual prefeito de Mossoró não conversou com a nossa equipe de reportagem.
Bem, como a gente viu aí na reportagem de Pedro Ítalo, os candidatos, né, os que ali se colocaram diante do microfone aqui da TCM, falaram propostas sobre os servidores públicos municipais de Mossoró. Dos 5, apenas Laurence Amorim, Genivan Vale e Irmã Seição comentaram sobre o assunto, a pauta, que foi servidor público. Vitor Hugo não foi encontrado, né? Ligaram e não atenderam. Ou seja, a equipe sequer chegou a encontrar com o candidato Victor Hugo. Diferente do candidato Victor Hugo, o prefeito Alisson Bezerra viu a equipe de reportagem, olhou para a câmera, mas não quis falar com a reportagem, não quis falar suas propostas ou dizer as suas ideias referentes ao servidor público municipal de Mossoró. Estava ali ao lado, não queria falar, não quis falar, na verdade, não está mais querendo falar com a imprensa, e foi o que aconteceu no final de semana. Como você viu nas imagens aí, a equipe estava ali a 5 metros do prefeito, poderia ter dado uma caminhada, ter chegado e ter falado o que quisesse falar, né? O microfone estava aberto para fazer a sua explanação da forma como quisesse naquele momento, mas simplesmente ignorou a equipe de reportagem aqui da TCM. E o mais grave, não sei se vocês perceberam aí, mas os seguranças estavam fazendo meio que uma corrente humana para evitar a passagem do repórter a alguma abordagem com o prefeito. O prefeito não quis falar, o repórter não ia insistir não, viu? E repórter está lá para trabalhar, o repórter está lá orientado pela produção, pela direção, para entrevistar todos os candidatos, e assim o fez. E não vai responder a assessoria A, B, C, dizendo que o prefeito não iria falar, enfim. O papel da imprensa, o papel do repórter, o papel era exatamente este, buscar o contato. Não quis, está pouco se lixando, e é isto. A gente segue a vida. Bem, Tássio Araújo, vamos iniciar aqui a nossa conversa, né, tratando aqui, não apenas dessa agenda, né, que a gente viu no final de semana, a gente está observando aí os candidatos se movimentando, os candidatos em busca do voto, né, Tássio? Então a campanha segue aí no ritmo estabelecido pelos candidatos. Boa noite mais uma vez, Vonúvio, telespectador. Você me permite só uma opinião? Pois não, Tássio, fica à vontade. Sobre esse último fato aí, que diz respeito às agendas dos candidatos. Olha, eu acho que numa campanha política, nenhum candidato sequer, entre os demais, só existe um que tem a obrigação, mas a obrigação de falar com os veículos de imprensa, mas é a obrigação mesmo, e é o detentor do mandato. Na minha humilde opinião, o detentor do mandato, seja ele quem quer que seja, mulher, homem, partido A, B, vermelho, amarelo, por circunstâncias que ele exerce do atual mandato, ele tem a obrigação de falar para o povo. Esse tipo de postura que o prefeito está tomando, na minha opinião, é lamentável. Não condiz para o aspecto do que ele se propõe de um gestor democrata, né, plural, que fala abertamente, com visões novas. Isso não está se traduzindo na prática. É o que nós estamos vendo. Eu só vi esse exemplo, Vonúvio, recentemente, nos tempos mais recentes, do presidente Bolsonaro, quando só falava para os amigos. Estabeleceu-se ali um cercadinho ao lado da saída do Palácio da Alvorada, onde ele só falava para quem queria. Mas não existe isso, gente. Qual era o problema de falar com a imprensa ali e dizer a pauta do servidor público? Absolutamente nenhuma. Então, é de causar estranheza, e fica aqui, Vonúvio, o nosso registro, pelo menos o meu, né, de considerar lamentável a atitude do gestor. Repito, se existe um candidato ou candidato que tem a obrigação, a todo momento, de dar atenção à imprensa e falar com o seu eleitor, é o gestor de momento. E o mais grave, Tássio, só para complementar, é justamente o fato de que todo mundo é conhecido aqui em Mossoró. Todo repórter é conhecido. Quem vai fazer a cobertura das agendas é conhecido de todo mundo, dos assessores, do prefeito, dos candidatos, dos aliados, dos adversários. Todo mundo é conhecido.
não era demérito algum chegar e dizer em off, sem gravar, não vou gravar a entrevista hoje. Poderia chegar e ele mesmo falar, ter essa postura. E não colocar os seguranças barrando, fazendo um muro humano para evitar esse contato. Estou aqui ao lado de Tássio Araújo, está comigo todas as tardes lá na 95 e hoje a gente fazendo essa prévia da divulgação de mais uma pesquisa TCM-TS2 aqui de Mossoró. E o detalhe é que a gente já vai ter série histórica, viu? A gente teve uma pesquisa no começo da campanha eleitoral, no dia 19 de agosto. Hoje, dia 23 de setembro, a gente tem mais um levantamento e na outra semana, né, dia 3, a gente já tem a última pesquisa. Então, a gente vai poder analisar essa série histórica junto com você aí de casa. Estou aqui com o Tássio Araújo e antes de trazer aqui, Tássio, a fala do nosso entrevistado de hoje, lá no meio-dia, o candidato Victor Hugo, a gente entrevistou na semana passada os candidatos a vice, né? Então, a gente fez um sorteio no último dia 13 de setembro e a gente conversou a gente, na verdade, fez o sorteio para a participação dos 5 candidatos a vice aqui de Mossoró, né? No entanto, participaram apenas 4 destes 5. Apenas o Marcos Medeiros, do PSD, vice de Alisson Bezerra, não participou desta nossa entrevista lá no Meio-Dia TCM. Bem, e Tássio, enfim, aquilo tudo que a gente já falou no bloco anterior, né? Então a gente hoje, eu, por exemplo, não... A gente está faltando 13 dias, né, para o pleito, eu não escutei a voz do candidato a vice do atual prefeito, né? Não escutei. Não conheço, não sei suas ideias, não sei o seu posicionamento sobre determinados assuntos, mas enfim. Qual a avaliação que você faz, Tássio, das entrevistas lá no Meio-Dia TCM da 95 FM? Inclusive, essas entrevistas estão disponíveis lá no nosso YouTube, mas me diz aqui, Tássio, foi o que você achou dos vice, né, que estão concorrendo aí ao Executivo moçoroense? Olha, eu também concordo com você, também não ouvi a fala do candidato a vice da atual gestão, né? A reeleição seria o primeiro a falar, na minha concepção. É lamentável, mais uma vez, também ele não compareceu. Eu gostei dos posicionamentos do jovem Marrocos, que é candidato a vice na chapa do Victor Hugo, do Unidade Popular, né? Disse a ele lá no momento, apesar de que achar que as ideias são tanto quanto utópicas, né? Quase que impossíveis de serem realizadas do ponto de vista concreto, na atual conjuntura do que é a política, né? Do que são as gestões, mas de todo modo representa um pensamento de esquerda, uma esquerda mais, digamos, tem um viés um pouco radical, né? E tem público, tem gente que quer ouvir o que essas pessoas têm a dizer porque pensam parecido. Então, eu achei que ele se saiu bem por ser um jovem, por ser um candidato de primeira vez, né? Está na luta pela primeira vez, uma primeira candidatura, de primeira viagem, um estudante. Achei que os seus posicionamentos foram coerentes, de acordo com aquilo que eles pensam, né? Do Unidade Popular. Achei que a candidata a vice na chapa de Genivan Vale, a ex-vice-prefeita Nayara Gadelha, ela tergiversou em alguns pontos, se perdeu em alguns pontos. Achei que ela não deu respostas concretas em alguns pontos que nós perguntamos, apesar de já ter experiência enquanto política, né? Achei um pouco a posição da candidata um tanto quanto insegura em alguns pontos. E também, de certo modo, gostei da participação da candidata Carmen Júlia, né? A candidata do MDB na chapa de Laurence Amorim, né? Dentro daquilo que ela se propõe, ela respondeu à altura o que poderia responder. Inclusive, acho que acrescentou em alguns pontos ainda mais do que a candidata a vice do PL. Aí alguém questiona, mas eles dizem o mais do mesmo, né? As posições são sempre as mesmas ou são em alguns pontos abstratas, de difícil compreensão. Olha, a fala é dada e eles respondem aquilo que eles pensam. Então vai caber a você, eleitor. O seu julgamento é esse aí. Se você não achou interessante, você vai buscar aquele candidato que realmente lhe represente ou que dê as respostas mais convincentes para você. A gente não pode responder pelo candidato, né? Os candidatos são eles.
Então, se você achou um candidato mais fraco, uma resposta menos coerente do que outras, enfim, que não respondeu inteiramente aquilo que você desejava, então aí cabe esse julgamento aí. Esse é o sentido da sabatina ou das entrevistas. Né? E as entrevistas lá na Rádio 95 estão bem mais leves, estão mais tranquilas. A gente está, de fato, tendo ali um momento de conversa propositiva sobre Mossoró, entendendo como é a dinâmica da campanha eleitoral, sem deixar de falar propostas, sem deixar de cobrar soluções para problemáticas aqui de Mossoró. Então está sendo bem bacana, né? Você pode rever, ouvir novamente estas entrevistas lá no nosso podcast do Spotify, assistir lá no YouTube. E começou hoje, né, a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. E nós temos aí na tela o calendário. Bem, nós fizemos o sorteio no último dia 13 e o calendário é este, ó. Hoje teve o Victor Hugo, do partido UP. Amanhã, 24, de acordo com o sorteio, é Alisson Bezerra. Na quarta-feira, 25, Irmã Seição. Na quinta-feira, Genivan Vale. Na sexta, Laurence Amorim. E você pode acompanhar a partir do meio-dia 10, porque está tendo programa, a propaganda eleitoral gratuita no rádio, então só depois do meio-dia 10 é que você vai ouvir o nosso Meio-Dia TCM. Você pode acompanhar também no canal 226.6 e no YouTube da 95 FM. Para você acompanhar a entrevista de hoje do Victor Hugo, vá lá no YouTube, pesquisa 95 FM Mossoró, que você vai ouvir, vai assistir a entrevista na íntegra no YouTube. Pode ouvir lá no Spotify também, está lá. E agora a gente separou um trecho, né, da fala do Victor Hugo, hoje lá no Meio-Dia TCM. Acompanhe. Hoje, faltando 13 dias nessa contagem regressiva para o próximo dia 6 de outubro, qual é a sua avaliação de hoje, da sua campanha? Mais uma vez, agradecendo também aqui pelo espaço. É um espaço muito importante para o nosso partido também, para a nossa campanha, que não tem tempo de rádio e televisão, aquela propaganda obrigatória que passa todos os dias nas rádios e nas televisões da Casa do Povo. Então, é um espaço importante para a gente apresentar o nosso programa nessa corrida eleitoral que é tão injusta, né? Uma forma tão desigual de apresentar as candidaturas. Eu faço parte da Unidade Popular, que é o partido mais novo aqui do Brasil, né? Foi legalizado em 2019, através dos movimentos sociais que se juntaram, foram coletar assinatura nas ruas para fundar esse novo partido, porque nós tínhamos entendido já que todos os outros partidos estavam vendidos para os ricos e a gente precisava de um que representasse a gente também, o povo comum, os trabalhadores, né? Então, nessa campanha a gente também tem enfrentado essas dificuldades dessa desigualdade, né, dos recursos que as outras candidaturas têm, do tempo de exposição e tudo mais, né? Inclusive, a gente está lutando ainda para conseguir participar do debate da emissora InterTV, né, afiliada da Rede Globo, que está querendo usar a cláusula de barreira para impedir que a gente participe desse debate, né? As pessoas não vão saber que tem essa opção de votar na candidatura popular e vai estar lá, talvez esteja lá só os candidatos dos ricos, né? Aqueles 3 que estão gastando milhões nessas campanhas, né? Então, apesar dessas dificuldades, a gente está sendo bem recebido nas ruas, né? Em todo lugar que a gente aparece, tanto nos bairros que a gente mora mesmo, né? Lá no Vão Rosado, lá no Santo Antônio e por todas as partes da cidade. Quando a gente chega, as pessoas agora também, depois do debate, reconhecem a nossa candidatura. Muitas das vezes as pessoas vêm mesmo oferecer o voto, dizer que gostaram muito da nossa participação, que a gente está indo muito bem. Então é um ânimo também que dá no meio de todos esses problemas, né? E a gente também tem conseguido alcançar bastante gente com o agarramento da nossa militância, de estar todos os dias mesmo, de manhã, tarde e de noite, falando com as pessoas, entregando nossos panfletos. Então, até mesmo antes do debate, a pesquisa que tinha saído mostrava que a gente tinha dobrado de intenções de voto em uma semana, né? Uma vitória muito grande para o partido da gente, que está colocando a sua primeira candidatura à prefeitura no estado do Rio Grande do Norte, né? E a primeira candidatura aqui em Mossoró. Então é um saldo muito positivo que a gente está tendo, né? Uma boa recepção do povo e vamos aí surpreender nessas eleições. Tá aí a fala do Victor Hugo, candidato a prefeito de Mossoró pelo UP. Tássio Araújo, analisando esta fala e tendo em vista outros candidatos de esquerda que disputaram a prefeitura de Mossoró, eu percebo que tanto da parte ideológica quanto política e, digamos, também da qualificação do debate, o Victor Hugo elevou esse nível da esquerda aqui de Mossoró. Deixa de ter aquele lado esquerda cômica, né, que, enfim, avançava no debate com questões que não eram relevantes, apesar de
trazer ali risos, né? Quem não lembra, né? Quem não lembra, né? Mas aqui o ponto é, o Victor Hugo vem mantendo essa esquerda qualificada nessa disputa? Olha, é verdade. O Unidade Popular tem um projeto, não para agora, mas para o futuro. É um partido em construção. Não tem fundo eleitoral, praticamente. A gente vai ver aí a prestação de contas do Victor Hugo, R$ 3.100 até agora. Aumentou para 6.200. Aumentou? Foi, com recursos do UP. Pois é, mas se você for comparar em proporção ao PL, né, e as demais candidaturas, realmente é irrisório. São jovens idealistas, né, estão aí com um pensamento coeso de fazer uma campanha tipo pé no chão, levando as propostas que eles acreditam, que eles pensam que sejam o certo, é a realidade, o socialismo, a participação mais popular, né? Apesar de que a gente entende que em alguns aspectos ali é meio que utópico, no entanto, é válido, é legítimo e é justo que eles levem e tragam essa bandeira para a campanha deste ano. Como você disse, enriqueceu, sim. Um menino jovem, um rapaz jovem, estudante de Direito, mas tem ali uma preparação, a gente nota que dentro daquela linha ideológica que eles defendem, ele se apresenta com coerência nas palavras, nas posições, né, que ele traz ao público enquanto candidato. O projeto do Unidade Popular, a gente vê que não é para agora, né, Vonúvio? É um projeto inicial, colocaram o nome na praça, por assim dizer, e vão tentar aí pavimentar próximos caminhos, talvez para 2026, tentar aí na iminência de fazer crescer o partido. As ideias da Unidade Popular se parecem um pouco com o PCdoB do passado, se a gente for lá para a história, 30 anos atrás, o próprio PT também, o petismo como um todo, e não à toa o Victor Hugo aí pode herdar uma boa fatia dos eleitores do PT que estão descontentes nesta atual campanha pelo fato do PT ter cedido seu apoio à candidatura de Laurence Amorim. Particularmente, já ouvi isso de muitos petistas aqui em Mossoró. Então, não se surpreenda se essa candidatura, que seria aí um coadjuvante, aparecer aí logo mais, talvez, não sei, na campanha, aliás, na pesquisa TS2, com alguma pontuação acima do que foi apresentado na última pesquisa. Exato. Hoje nós temos divulgação de pesquisa, TCM-TS2. A gente vai ter série histórica, Tássio, ou seja, a gente vai trazer quanto que os candidatos estavam marcando no dia 19 de agosto, e quanto que os candidatos estão pontuando hoje. Então vamos ver se houve crescimento do Victor Hugo. Dos demais, como é que se comportam aí, ou como vem esse comportamento com o passar dos dias. Bem, desde o último sábado começou a vigorar algumas garantias para candidatos e eleitores. O jornalismo TCM foi compreender melhor sobre quais as garantias estão sendo aplicadas neste momento da corrida eleitoral. Diante da proximidade das eleições, fomos em busca de saber sobre como a Justiça procede para garantir o equilíbrio eleitoral. Para isso, algumas normas já entraram em vigor para candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. A ideia das garantias eleitorais é justamente permitir que tanto eleitores como candidatas, pessoas que trabalham a serviço da Justiça Eleitoral possam estar aptas, né, no dia da eleição a exercitarem seu voto e participar plenamente da democracia. Então nós temos, por exemplo, nenhum eleitor ou eleitora pode ser preso nos 5 dias que antecedem até 48 horas após, somente podendo ser preso ou detido em caso de sentença condenatória transitada em julgado, prisão em flagrante e no caso de desrespeito a salvo-conduto. Justamente para que não se use a força pública com a intenção de beneficiar ou prejudicar esse ou aquele candidato, essa ou aquela candidata. Então, a ideia com essa medida, né, que na verdade é uma medida legal, não é nem a Justiça Eleitoral que determina isso, está previsto no Código Eleitoral, é que você não tire alguém do pleito, do exercício do voto, salvo se tiver alguma coisa grave. Essas garantias, elas se estendem aos candidatos e candidatas até 15 dias antes do pleito.
Com isso, o desafio é impedir que qualquer prisão seja usada como manobra política capaz de comprometer o candidato. De acordo com dados do Tribunal Eleitoral, no dia 6 de outubro, mais de 463 mil candidatos e candidatas vão disputar cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios. Vale lembrar que, além dos candidatos e partidos, o eleitor também tem direitos e deveres durante as eleições. E no dia da votação, é preciso sim ficar atento a essas questões. Como essa votação é mais rápida, nós não teremos formação de filas muito grande. Mas nós temos a prioridade de votação, por exemplo, para idosos, para pessoas com deficiências, para pessoas com mobilidade reduzida, certo? Gestantes, lactantes, todas essas têm prioridade no exercício do voto. Servidores da Justiça Eleitoral, candidatos, juiz eleitoral, promotores, membros da advocacia que estejam em serviço, membros das forças policiais que estejam em serviço, eles têm prioridade no exercício do voto, né? Quanto ao eleitor em geral, Manuela, a gente sempre pede, né, que tenha aquele comedimento no dia da eleição para que não cause nenhum tipo de tumulto dentro das sessões eleitorais. Nós sabemos que a eleição municipal ela é mais acirrada porque o candidato a prefeito ou a prefeito, o vereadora é mais próximo do eleitor e às vezes você tem ali um acirramento nessa briga pelo voto, né? Mas a ideia justamente é ter um pleito tranquilo no dia da eleição. O Brasil tem quase 156 milhões de pessoas aptas a votar no pleito deste ano. Tá aí, portanto, as garantias aí estabelecidas aos candidatos, né, não podem ser presos desde o sábado passado, salvo em flagrante delito, né? Então não é que eles não podem ser presos, pode ser preso até mesmo para evitar algum tipo de perseguição política. E os eleitores, 5 dias antes do pleito, não pode haver também prisão fora em flagrante. A gente segue acompanhando e, claro, atualizando você que nos acompanha. Bem, vamos agora, antes de a gente voltar aqui a nossa conversa com Tássio Araújo, também tem mensagens no nosso WhatsApp. Vamos às agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, terça-feira. Na tela, a gente traz a agenda do candidato Alisson, da coligação Mossoró do Povo. O candidato tem como vice Marcos Medeiros. Nesta terça-feira, Alisson cumpre visita a empresas das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E das 5 horas da tarde às 10 da noite, tem uma maratona, começando no bairro Teimosos, Alto de São Manuel e Valfredo Gurgel. Só corrigindo ali, porque lá em cima está sábado, né? Mas amanhã, terça-feira, viu, pessoal? Amanhã, terça-feira, dia 24 de setembro, né? Só corrigindo aí, tá bom? Virando, nós temos a agenda do candidato Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. Nesta terça-feira, dia 24, tem visita ao Centro de Apoio ao Deficiente Visual, o CADV, que fica na rua Itajubá, no Santo Antônio. Às 4 da tarde, tem caminhada no bairro Pintos. Virando, temos a agenda da candidata Irmã Seição, que tem como vice Edson Lobão, do PRTB. A candidata não enviou a agenda para esta terça-feira. Temos agora a agenda do candidato Lawrence, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Nesta terça tem caminhada no bairro Nova Betânia. A saída é do comércio da Avenida João da Escócia. Às 9 da manhã tem sessão da Câmara Municipal. Lawrence é o presidente da Câmara. Às 4 horas da tarde tem caminhada no bairro Ilha de Santa Luzia. A concentração é na Avenida Presidente Dutra, com a Rua Francisco de França do Nascimento. Nós temos agora a agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP. O candidato não enviou a agenda, só corrigindo aí. Ali em cima está sábado, mas é para amanhã, terça-feira, tá bom? Terça-feira, dia 24. Tá aí as agendas e a gente reforça aqui com as assessorias para o envio das agendas até às 5 horas da tarde, com tempo suficiente para a gente poder fazer esta edição, para você que acompanha aqui sempre o nosso cenário político TCM. Tássio Araújo, faltando 13 dias aí para o pleito. Aqui em Mossoró nós não temos segundo turno, portanto, vai dar como finalizada a corrida eleitoral no próximo dia 6 de outubro, né? Em cidades com mais de 200 mil eleitores, como é o caso da capital,
Em havendo o segundo turno, aí este segundo momento de votação fica para o final do mês de outubro. Mas a gente já tem definição sobre quem vai ser o próximo prefeito, vice, os 21 vereadores aqui de Mossoró. E o que você observa, Tasso, que pode vir a, digamos assim, movimentar esta corrida eleitoral para estes próximos dias? Na reta final? Na reta final. Von Núvio, temo muito, como é de praxe, lamentavelmente, no Brasil, que a reta final ela descambe, o nível da campanha caia. Geralmente é isso que acontece, né? Quero crer que não vai ser assim em Mossoró, mas pelos exemplos que a gente já tem visto aí nas redes sociais, tanto de um lado quanto de outro, que agora vai ser o tudo ou nada, né? Chamado pega para capar, na linguagem popular. Então aí fica aquele jogo, aquele fogo e contra fogo, de acusações de um lado, do outro, né? Pipocam escândalos a todo momento. Então eu acho que... E o nível também pode ocorrer, por exemplo, da campanha decair para a baixaria, né? Descair para a baixaria. Eu vi agora, no município, eu estava acompanhando aí, no município de Lages, por exemplo, fizeram um boneco do prefeito lá, acho assim uma atitude esdrúxula. Fizeram um boneco do prefeito em praça pública e improvisaram umas espécies de martelos e sacrificaram simbolicamente como se estivesse batendo num Judas. Acho que desnecessário. Eu não estou dizendo que vai acontecer aqui, não. Eu estou dizendo que é perigoso, no momento de reta final, né, dada a inflamação do ambiente, a rivalidade, as tensões, elas aumentam de forma natural, de que possamos ter, infelizmente, alguns episódios. Quero crer que não, mas variavelmente ocorrem, até de conotação de vias de fato, né? Quero crer que isso não aconteça, mas no geral, reta final de eleição é momento onde as tensões ficam mais afloradas. Então, eu não vejo um outro sinalizador, falando de campanha, nos seus instantes finais, de que a tensão estará mais aflorada nesse momento. E isso pode ocasionar aí eventos, episódios que sejam lamentáveis, o que a gente não quer. Mas temo muito. Só para a gente ter uma ideia, né, da proximidade do período eleitoral, a gente tem esta semana, né, finaliza esta semana, sábado e domingo, e na próxima semana já é a eleição, né? Então, isso. A próxima semana já vira um mês e já no primeiro domingo de outubro já é eleição em todo o Brasil. Vamos mandar alô aqui para a turma que está nos assistindo. Um abraço, seu Aldo Ferreira. Aldo Ferreira, que é fã da voz do Tássio Araújo, sempre acompanha a gente lá na 95. Quem também manda mensagem aqui, Nonato Gomes, Edilene Moraes, Ageu William Moraes, nos acompanhando direto lá do Van Rosado. Obrigado pela audiência de todas as noites. Quem também manda mensagem aqui para a gente, bom ouvir o mestre Tássio Araújo aqui no programa. Opa. Quem manda mensagem é o Wagner Pereira. Um abraço, Wagner. Um abraço, Wagner. Quem também manda mensagem aqui, o professor Antônio Félix. Valeu, Antônio Félix, sempre aqui conosco também, deixando o registro direto lá do bairro 12 anos. Janilson, do bairro Belo Horizonte, também acompanhando aqui a gente. Obrigado, Janilson. Quem também está aqui, Alex Sena, é isso mesmo? Alex Sena, gostaria de mandar um abraço. Eu não vou mandar abraço para candidato a vereador. Ele está dizendo aqui para mandar um abraço para o candidato a vereador dele. Valeu, obrigado, Alex Sena. Boa sorte, Alex Sena. Né? Quando passar o período eleitoral, a gente vai mandar esses alôs aí, tá bom? Quem também manda mensagem aqui, Matias e Elisa. Você é um grande profissional, admiro o seu trabalho. Sou Matias, façam um jornalismo imparcial. A gente tá analisando, tá bom? Na análise é assim, a gente coloca a nossa opinião de verdade. Um abraço aí, o Matias e a Elisa acompanhando sempre aqui a gente. Às vezes as pessoas não compreendem a posição de opinião, de análise. A análise ela não vem para estabelecer uma crítica de desmerecimento de candidato A ou de candidato B. Apenas é a oportunidade que a gente tem aqui de avaliar o cenário,
Aí a gente precisa falar os nomes dos candidatos, os nomes dos partidos, a gente precisa colocar aqui, de fato, para a compreensão de você aí que está do outro lado. Quem também manda mensagem aqui é o Luiz Aires. Luiz Aires, ele tá perguntando aqui, pode um candidato a vereador fazendo o quê? Fazendo filmagem de obra municipal? O candidato pode fazer o que ele quiser, pode gravar vídeo onde ele quiser. Se a obra foi realizada e foi entregue... Está em campanha eleitoral, se isso for para, inflar a sua candidatura, é mais do que viável. Um abraço aqui para o seu Manuel Nascimento, do Bela Vista, mandando um alô aqui para todo mundo. Obrigado, seu Manuel Nascimento. Quem também está aqui conosco, manda até um cheiro. Quem é, meu Deus? Andrezinha, mandando aqui um cheiro para todos que estão acompanhando aqui o cenário político. Muito obrigado pela atenção. Essa questão, o Josiel também está mandando mensagem. Valeu, Josiel. Boa noite. Nanana. É isto mesmo, concordo, viu, com o que o senhor está dizendo aqui. Obrigado, Josiel. Opa, peraí, tem mais uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Quem mandou a mensagem foi a Lúcia de Fátima. Lúcia de Fátima está dizendo aqui, nunca ninguém trabalhou. Nananã. Pois é. Tá aí. É isto. A gente não pode, Tássio Araújo, de fato, trazer uma mensagem de militância aqui no momento. O que a gente faz é análise nua e crua, análise como a gente observa o quadro. Agora, a gente não está aqui pedindo voto para A ou para B ou com militância, né, Tássio Araújo? Sobre hipótese nenhuma. A gente entende que o trabalho do jornalismo político é um terreno, um campo muito delicado de se pisar, né? Assim como também comentar futebol, né? Futebol porque esses setores lidam com paixões, né? Como diria aí os escritores estudiosos da ciência política, o voto é decidido meramente pelo coração, meu amigo. Se a gente pensa que é pelo um sentimento racional, é muito pouco. A decisão do voto é emotiva, é emocional. Por isso que está aí provado nas ruas os carnavais fora de época nessas eleições para levar as multidões no embalo dos paredões de som, né? E o que é que se discute? As propostas, será que o povo do interior mesmo das cidades estão interessados naquela enxurrada de gente de ouvir proposta? Quero ouvir música e som tocando nos ouvidos, né? O que me parece é isso mesmo, viu, Vanúvio? Eu acho que a proposta mesmo é em segundo plano e o que decide o voto é a relação que tem do eleitor com o candidato ou com alguém ligado ao candidato. Basicamente é isso. E quem já tem um mandato que fez, em tese, uma boa gestão, terá, em tese, aí será melhor avaliado pelo povo. O Aldo Filho está mandando aqui uma mensagem. Pergunte aí a Tássio sobre a situação de hoje, depois das junções das coligações, quais partidos da oposição têm chances de fazer cadeiras na Câmara Municipal? Enfim, você coloca aqui também a sua avaliação, Aldo. A gente tem agora 1 minuto e meio para encerrar o nosso programa. Eu já disse a Tássio que este é um exercício que a gente vai fazer daqui para o final desta corrida eleitoral, quanto cada partido vai fazer de vereador ali para a Câmara Municipal. Infelizmente o tempo não vai dar para a gente ter esse exercício aqui ao vivo, mas a gente, né, se compromete a fazer isso lá na rádio. Vamos fazer porque demanda mais tempo, né? A gente vai discutir com mais profundidade, mas entregaremos a você sim essas opiniões com certeza. Tássio Araújo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo conversar aqui conosco no cenário político TCM, neste esquenta de pesquisa que está vindo aí, mais um levantamento TCM-TS2. Abraço, Vanúvio, até amanhã na Rádio 95, abraço ao telespectador. Valeu, Tássio Araújo, até a próxima. Amanhã na Rádio 95, como a gente já mostrou aqui, o convidado é o prefeito Alisson. A partir do meio-dia 10 a gente conta com sua audiência. Vem aí mais um TCM Pesquisa com dados de Mossoró. Não sai daí, já a gente volta. A você, muito obrigado pela audiência aqui no cenário político. Um abraço.